Como o Luffy de um menino no barril se tornou um Yonkou e se tornará o futuro rei dos piratas. Se você quiser ver isso, fica aqui no vídeo, mas antes deixe seu like e se inscreva no canal, que isso ajuda muito. Também peço que ativem o sininho e compartilhem o vídeo. Feito isso, então bora lá. Bom, para começar, o Luffy é neto do Garp e filho do Dragon, ou seja, o Luffy vem de uma linhagem muito foda. Ele também comeu uma Akuma no Mi muito especial, que antes a gente achava que era a Gomu Gomu no Mi, mas recentemente o Oda revelou que na verdade era a Hito Hito no Mi modelo Nika. Essa Akuma no Mi concede a Luffy poderes de borracha, como se esticar, ser imune à eletricidade e ser muito flexível. East Blue. No East Blue, Luffy enfrentou muitos piratas. O primeiro deles é Buggy, um pirata que é ex-amigo de Shanks e ex-membro da tripulação de Roger. No East Blue, Buggy tinha uma certa fama até, mas ele perde para Luffy e Nami. Na Vila Syrup, a vila do Usopp, Luffy enfrenta o infame pirata Capitão Kuro. Kuro era capitão dos piratas do Gato Preto. Ele era um homem muito estrategista e inteligente. Suas principais armas são suas garras, capazes até mesmo de cortar pedras como se não fosse nada. E sua outra arma principal é sua grande velocidade. Mas mesmo com essas armas, Luffy consegue agarrar o Kuro e lhe dar uma cabeçada, assim o derrotando. Já em Baratie, o Luffy enfrenta Don Krieg, o capitão da tripulação Piratas Krieg. Essa tripulação é conhecida por sua brutalidade e desejo de conquistar os mares da Grand Line. O Don Krieg, ele não tem poderes, mas conta com vários equipamentos fortes para a época. Ele possui uma armadura pesada, que foi mostrado ser muito resistente, uma capa de espinho, lança-mísseis, gases venenosos, um guarda-chuva cheio de pérolas afiadas, cortina de fumaça. Então vemos que o Don Krieg pode não ter poderes, né? Mas o cara tem preparo, ele é o Batman do mundo de One Piece. Nessa luta, vemos uma incrível resistência do Luffy, já que ele conseguiu resistir a bombas e ferimentos de empalação, já que o Luffy não tava nem aí pra capa de espinhos do Don Krieg, ele socava por cima da capa e foda-se. Luffy também demonstra um QI de combate notável, já que foi capaz de surpreender Don Krieg várias e várias vezes. Outro ponto legal da luta é que Luffy usa muito bem o cenário, deixando a luta muito mais dinâmica. E o Luffy derrota o Don Krieg usando o Gomu Gomu no Giant Gavel. Após Baratie, o Luffy vai para Arlong Park, e lá temos a luta de Luffy contra o Homem-Peixe Arlong. Arlong era o capitão dos piratas do Arlong, e também um ex-membro dos Piratas do Sol. Arlong era um capitão tão perigoso e famoso que tinha a maior recompensa de todo o East Blue, que era de 20 milhões de beris. E pasmem, isso era tipo muito na época. Nessa luta, Luffy demonstra uma incrível força ao dar um chute em Arlong que destrói várias camadas do prédio em que eles estavam. Esse chute foi tão forte que foi capaz de acabar com o Arlong. Assim o Luffy saiu vencedor dessa batalha. Alabasta. Em Alabasta, Luffy enfrenta Crocodile. Crocodile nessa época era o líder da Baroque Works e também era governante de Alabasta. A fruta do Crocodile é uma logia, ou seja, ele é intangível a qualquer coisa que não estiver imbuído em Haki. Isso dificultou muito a vida do Luffy, já que ele não conseguia acertar Crocodile. Luffy sofreu muito nesse arco, até mesmo sendo empalado por Crocodile. Mas mesmo assim ele mostra uma regeneração até que rápida, já que depois de algumas horas ele já estava bem. Claro que ele foi ali ajudado pelo Pell, né? Ele teve cuidados médicos, mas mesmo assim não é qualquer um que é machucado daquele nível e consegue estar lutando depois de algumas horas. Mesmo com todas as dificuldades, o Luffy encontra a fraqueza do Crocodile, porque mesmo o Crocodile tendo uma logia, se ele for molhado, ele volta a ficar tangível. Então o Luffy molhando o Crocodile com água e até mesmo com seu próprio sangue, consegue vencer um Chichibukai. Skypiea. No arco de Skypiea, Luffy primeiramente enfrentou o Satori, junto com o Sanji e o Usopp. Satori mostrou ser um oponente notável, dando trabalho aos 3 Mugiwaras. Satori era forte na época, porque usava seus Dials de impacto, junto com suas bolas surpresa. E o principal, seu mantra, que viria a ser conhecido como o Haki da observação no futuro da obra. Mas felizmente os 3 Mugiwaras conseguem vencer o Satori. O Luffy segura o Satori enquanto o Sanji dá um Konkase bem na cabeça dele. Porém, a luta principal de Luffy no arco é Luffy versus Enel. Enel era tido como o deus de Skype. Enel era super poderoso, já que comeu a fruta do raio, a Goro Goro no Mi. Enel, assim como Satori, também possuía um mantra e usava seus poderes de eletricidade para ampliar seu mantra. Ele era tão poderoso que foi capaz de vencer todos os Mugiwaras e só perdeu para Luffy porque o corpo do nosso querido protagonista tinha propriedades de borracha. Então pra você ver como o Luffy é sortudo. Em Alabasta ele só vence Crocodile porque o Crocodile tinha aquela fraqueza à água, né? E agora só vence Enel porque o corpo dele é feito de borracha. Se o Luffy não fosse tão sortudo, o One Piece teria acabado rapidão, velho. Mas mesmo o Luffy tendo vantagem, foi muito difícil dele vencer o Enel. Isso mostra que, na minha opinião, assim como o Crocodile, Enel também é nível
Shichibukai, Water 7/Enies Lobby. Em Water 7 acontece um dos momentos mais significativos e marcantes da obra, a luta de Luffy e Usopp. Nessa luta, o foco não é o combate, mas sim os sentimentos e relação entre os dois personagens. É simplesmente muito lindo ver o Luffy não chorando na frente do Usopp, mas quando o Luffy dá as costas, ele e o Usopp caem nas lágrimas. Simplesmente muito foda. Agora em Enies Lobby, a luta principal é entre Luffy e Lucci. Lucci é o membro mais poderoso da CP9. Lucci é treinado na arte do assassinato desde pequeno e aprendeu várias técnicas, como Geppu, Tekai, Soru, Shigan, Hankyaku e entre outros. Lucci também possui a fruta do leopardo, uma fruta Zoan muito forte. A principal vantagem das Zoans é que elas melhoram todos os atributos físicos do usuário, principalmente se o usuário estiver na forma mesclada. Nesse arco, o Luffy dá um salto de evolução incrível, mostrando seu Gear 2, que deixa ele muito mais rápido, mas quando ele usa ele perde tempo de vida, e seu Gear 3, que faz seus membros crescerem a um tamanho que Luffy desejar, mas Luffy sofre um colateral de ficar em um modo anão. Ele usou essas novas habilidades na luta contra o Blue Eno, onde após usá-las, vence Blue Eno facilmente. Luffy é tão foda que nesse arco, ele aguenta queima-roupa um Shigan do Lucci, mas consegue vencê-lo ao lembrar dos seus amigos e disparar um Gomu Gomu no Gatling. E vale ressaltar que Enies Lobby ainda tem dois momentos marcantes, que é a cena da Robin dizendo que quer viver, e a cena do Usopp tirando a máscara de Sogeking. Simplesmente um dos melhores arcos de One Piece. Thriller Bark. No arco de Thriller Bark, Luffy luta contra Moria. Moria é um Shichibukai que morava no maior navio do mundo, o Thriller Bark. Ele tinha como seu principal rival o Kaido. E por que isso? Porque o Kaido matou seu antigo bando. Assim, Moria queria criar um exército de zumbis para se vingar do Kaido. Nesse arco, Luffy ganha a transformação Nightmare Luffy. Essa transformação acontece quando Luffy recebe 100 sombras em seu corpo. Além de suas habilidades naturais de borracha da Gomu Gomu no Mi, Luffy recebe um aumento significativo de força, e suas técnicas normais são ampliadas, sendo capaz de derrotar até mesmo inimigos poderosos e gigantes como Ors. Na forma Nightmare Luffy, ele é capaz de usar a habilidade das sombras implantadas nele, o que inclui a capacidade de lutar com espadas em uma maior velocidade. Essa forma muito irada, infelizmente só dura 10 minutos, então o Luffy não consegue derrotar o Moria usando essa forma. No entanto, o Luffy vence o Moria usando seu Gear Second e seu Gear Third, Sabaody. Sabaody é um arco caótico e por isso é um dos meus arcos favoritos. Nesse arco vemos vários supernovas, como por exemplo Law, Kid, Killer, Basil, Hawkins, Drake, entre outros. Também vemos Sentomaru e vários pacifistas, além do Almirante da Luz, Kizaru. E sim, se você está pensando que Egghead parece muito Sabaody, é porque é verdade, são arcos muito semelhantes. Mas antes de tudo, vamos falar do começo do arco. No começo do arco, Luffy conhece a Kemi, mas infelizmente ela é capturada e leiloada. Luffy vai no leilão para salvar a sua amiga, e lá acontece uma das cenas mais épicas de todo o mangá, o soco de Luffy no Tenryubito St. Charles. Mano, um dos socos mais fodas dos animes, mano, olha isso. Após esse soco, o caos começa em Sabaody, e vemos que pela primeira vez, o Luffy não será capaz de vencer facilmente. Só pra vocês terem noção, um pacifista deu um trabalho imenso para todos os Mugiwaras. Vemos Kizaru acabando com todos os Mugiwaras, e o desespero e a falta de esperança toma conta de Luffy e seus companheiros. Nesse momento, o Kuma aparece e teleporta todos os Nakamas de Luffy na sua frente. Mas olha como esse momento é genial. Na visão do Luffy, ele não sabia que os seus amigos estavam sendo salvos, Ele pensava que seus amigos estavam morrendo na frente dele, ele sem poder fazer nada. Após isso, a gente vê uma das cenas mais pesadas de One Piece, que é o Luffy se contorcendo de dor. Mas não é dor física, é dor mental. E a gente tem que bater palma pra dubladora do Luffy em japonês. Ela é simplesmente incrível e consegue passar o peso dessa cena. Dá pra ouvir pela voz do Luffy que ele tá agonizando de dor. É muito foda essa dubladora. Pela primeira vez, o espírito de coragem e sempre seguir em frente do Luffy foi quebrado. Sabaody é simplesmente incrível e é por isso que eu tô adorando o Egghead, pela semelhança entre os arcos. Impel Down. Antes de falarmos do Luffy em Impel Down, vale mencionar que Luffy em Amazon Lily usa o que no futuro seria nomeado como Haki do Rei. Agora em Impel Down, Luffy vai pra salvar Ace, que estava prestes a ser executado.
executado. Lá Luffy tem que passar pelas várias camadas da prisão. E pra quem não sabe, Impel Down é inspirada no Inferno de Dante, do livro A Divina Comédia. A prisão é dividida em 7 níveis: o Inferno Escarlate, o Inferno Bestial, o Inferno da Inanição, o Inferno Escaldante, o Inferno Congelante e o Inferno Eterno. Mas entre os infernos Congelante e Eterno está a Newcomer Land, que é um subnível governado por Ivankov. Nesse arco, Luffy enfrenta o Magellan, o diretor de Impel Down. Magellan possui uma fruta muito poderosa que é a do veneno, que lhe permite criar e controlar o veneno. Ele é conhecido por ser extremamente poderoso e temido, tanto pelos prisioneiros quanto pelos guardas. O Luffy nessa luta mostra uma excelente resistência a veneno, já que conseguiu lutar contra Magellan por um bom tempo. Esse é um dos arcos que o Luffy mais sofreu, já que foi completamente envenenado, e o tratamento que o Ivankov forneceu era extremamente dolorido. Para vocês terem noção, nesse tratamento o Luffy perde 10 anos da sua vida, mas depois de toda essa exposição ao veneno, Luffy adquire uma resistência a venenos. O Luffy nesse arco também usa mais uma vez o Haki do Rei para salvar a vida do Bonchan, Marineford. Luffy em Marineford já chega com estilo, voando por cima da guerra de Marineford. Nesse arco, o Luffy não tem um embate específico, mas sim vários mini confrontos, até porque o objetivo do Luffy nesse arco era chegar até o Ace para resgatá-lo. Os confrontos que o Luffy tem em Marineford é contra o Almirante Aokiji, mas logo o Marco chega para ajudá-lo, contra o Almirante Kizaru, onde Luffy tanca um ataque de luz do Kizaru, mas o Barba Branca já chega ali para ajudar o Luffy. Tem um breve embate com o Garp, onde o Luffy usa o Gear 2 e com isso consegue acertar um socaço na cara do Garp, mas o principal mini confronto do Luffy no arco de Marineford foi contra o Mihawk, onde Luffy usa pela primeira vez o Haki da observação, ao ver que seus braços seriam cortados por Mihawk. E um feito notável de Luffy é que ele também conseguiu desviar de vários golpes muito fortes do Mihawk. Mas o peso desse arco pro Luffy está no peso da morte do Ace, onde o Luffy fica completamente em choque e paralisado. É uma das cenas mais impactantes de One Piece. Na fuga de Marineford, o Akainu faz a cicatriz icônica no peito do Luffy, quase o matando. Arco de treinamento com o Rayleigh. Nesse mini arco, vemos Rayleigh e Jinbe ajudando o Luffy. Jinbe é fundamental para recuperar o psicológico de Luffy, dizendo para ele focar em quem ele ainda tem, que são seus companheiros. Já Rayleigh foi fundamental para o treinamento de Luffy, principalmente nos 3 tipos de Haki: Haki do armamento, Haki da observação e Haki do rei. Esses dois, Rayleigh e Jinbe, também ajudaram o Luffy a se infiltrar na marinha para mandar mensagem para o seu bando. Ao final do arco, o Rayleigh chega até mesmo a comparar o Luffy com Gold Roger, Ilha dos Homens Peixes. Após o arco de treinamento, os Mugiwara se reúnem em Sabaody e partem para a Ilha dos Homens Peixes. Lá, o Luffy demonstra vários novos poderes e habilidades, como o domínio do Haki do Rei, conseguindo derrubar 50.000 Homens Peixes de uma vez só, Haki do armamento na luta contra o Rod Jones, domínio do Gear Second, agora não gastando mais a sua vida, domínio do Gear Third, agora ele não sofre mais o colateral de ficar no modo anão, e demonstra um excelente Haki da observação. Sua principal luta no arco é contra Rod Jones. Rod Jones é o líder dos novos piratas Homens Peixe. Quando o Luffy estava fora d'água, ele era muito superior a Rod Jones, mas quando a luta vai pra água, o combate fica equilibrado. Nessa luta, o Luffy aplica um golpe icônico chamado Red Hawk, onde seu soco fica imbuído em chamas, fazendo referência ao principal golpe do seu irmão, o Riken. Luffy vence Rod Jones ao dar uma sequência de socos no modo Gear Third. Mesmo vencendo, o Luffy saiu muito machucado, precisando receber sangue de Jinbe. Essa doação de sangue meio que quebra os preconceitos entre humanos e homens-peixes. É uma cena muito importante pro mundo de One Piece. Punk Hazard. Em Punk Hazard não teve muita coisa, só teve a luta do Luffy versus o Caesar, que não foi uma grande luta. Das grandes lutas que o Luffy teve, pra mim essa é a mais sem graça. Mas o grande ápice do arco é a aliança de Luffy com o Law. O objetivo dessa aliança era juntos derrotarem o Yonkou Kaido, Dressrosa. Nesse arco acontecem várias coisas, já que Dressrosa tá um caos. Luffy, ao ver a fruta do seu falecido irmão, que estava sendo dada para o vencedor do Coliseu, entra no torneio com a identidade secreta de Lucy. Nesse torneio, Luffy enfrenta o lendário Don Chinjao, um antigo pirata líder da família Chinjao e líder da armada Rappo. Ele era um pirata tão renomado que Garp foi encarregado de dar um jeito nele. Luffy vence ele numa luta até que legal. E o mais engraçado é que Luffy conserta a cabeça do Don Chinjao. Uma cena muito engraçada. Mais tarde no torneio, o Luffy reencontra seu irmão Sabo, que ele achava há anos que estava morto. Sabo entra no lugar do Luffy no torneio e consegue pegar a Mera Mera no Mi. Luffy ainda nesse arco enfrenta
enfrenta o Bellamy e dá um marcante soco nele. Pra vocês terem noção, esse soco foi tão forte que deformou a cabeça do Bellamy, deixando a cabeça dele com as marcas do punho do Luffy. Mas a principal luta do Luffy é contra o Doflamingo. Doflamingo é o capitão dos piratas Don Quixote, um ex-membro dos Chichibukais, que tem a recompensa de 340 milhões de beris. Ele também era o mais influente corretor do submundo e usava um codinome chamado Joker. A coisa mais impactante do passado de Doflamingo é que ele é um antigo nobre mundial da família Don Quixote. Na luta contra Doflamingo, o Luffy mostra a primeira versão da quarta marcha, o Boundman. Nessa forma, o Luffy usa os modos Gear Second e Gear Third, com Haki do armamento. Nessa forma, o Luffy melhora todos os seus atributos físicos e ganha a habilidade de voar. O único lado negativo desse modo é que ele tem um limite de tempo, deixando o Luffy exausto e mal conseguindo se mover depois. Luffy também fica incapaz de usar Haki por 10 minutos após o uso desta técnica. Luffy e Doflamingo são tão fortes que o choque de Haki do rei deles é capaz de tremer uma grande área da ilha de Dressrosa. Doflamingo é um dos inimigos mais fortes que Luffy já enfrentou e deve ser exaltado. Tanto que Luffy perdeu no primeiro round que usou o Boundman e só venceu porque foi ajudado por Law e por muitos outros integrantes do arco. Só no round 2 que o Luffy reativa o Boundman e consegue vencer o Doflamingo, usando o Gomu Gomu no King Kong Gun. Esse golpe é tão forte que foi capaz de torar um pedaço da ilha de Dressrosa. Holy Cake. Luffy vai pra Holy Cake para resgatar seu grande amigo e cozinheiro Sanji. Durante a jornada para resgatar o Sanji, Luffy enfrenta muita coisa. O primeiro grande oponente foi o Cracker, o 10º filho da Big Mom, que foi enviado para derrotar o Luffy. Nessa luta, o Luffy mostra o segundo, entre aspas, o segundo modo do Gear 4, que é o modo Tankman. Esse modo basicamente é o Boundman depois de comer vários e vários biscoitos do Cracker. Nessa forma, a resistência de Luffy sobe em um nível absurdo, resistindo a vários e vários ataques de Cracker a queima-roupa. Por ser muito gordo nesse modo, o Luffy consegue absorver muito impacto. E por ter muita gordura, ele meio que absorve o Cracker e joga ele a uma distância absurda. Pra vocês terem noção, essa luta estava acontecendo na Floresta Doce, que fica longe de Holy Cake, né, da cidade principal. A barrigada, digamos assim, de Luffy foi tão forte que o Cracker saiu voando da Floresta Doce à cidade principal. No caminho, o Cracker foi batendo em várias coisas, assim sendo nocauteado. Mas não subestimem o Cracker. Pra vocês terem noção, essa luta durou 11 horas. E Luffy só conseguiu vencer o Cracker com a ajuda da Nami, que molhava as armaduras de biscoitos, assim fazendo os golpes do Luffy serem mais efetivos. Após essa luta, Luffy encontra Sanji na carruagem da Germa. Mas Sanji, para proteger seu bando, se recusa a ir. Mas ele conhece seu capitão. Sanji sabe que Luffy nunca deixaria ir. Então Sanji, para tentar se livrar do Luffy, né, e protegê-lo também, afinal o Sanji sabia que no momento o Luffy não conseguiria vencer a Big Mom, Sanji espanca o Luffy. Mas o Luffy não reage, porque sabe que quem está sofrendo é Sanji. O Sanji vai embora, mas mais uma vez o Luffy mostra que é um amigo muito leal de verdade e não desiste do seu companheiro. O Luffy, mesmo machucado, ainda foi capaz de lutar com o exército da Big Mom. Isso mostra o espírito e a força de vontade de Luffy, que mesmo machucado conseguiu lutar pau a pau com o exército de Yun Yonkou. Após isso, acontece uma cena linda em que Sanji, preocupado com seu amigo, procura ele entre os corpos. Quando Sanji encontra o Luffy, ele lhe dá uma marmita contendo todas as comidas favoritas de seus companheiros. Mano, toda essa cena de Luffy versus Sanji e essa cena da comida são alguns dos momentos mais lindos e significativos de One Piece. É incrível como o Oda faz esses momentos serem tristes e ao mesmo tempo emocionantes, velho. Esse é um dos meus arcos favoritos, pois o Oda deu um desenvolvimento pro Sanji, Luffy e até mesmo Nami, reforçando até mesmo o vínculo de amizade entre os três. Simplesmente One Piece, meus amigos. Depois de tudo isso, o Luffy ainda foi capaz de lutar contra Katakuri. Katakuri é o terceiro filho da família Charlotte. Ele é um dos 3 generais da doçura, bem como o ministro da farinha de Toto Land. Nessa luta, o Luffy apanhou muito mesmo, já que ele não conseguia acertar o Katakuri. Katakuri é um especialista no Haki da observação, assim tendo o Haki da observação avançado, que é capaz de prever o futuro. Dessa forma, o Katakuri conseguia desviar de todos os golpes do Luffy. Mais uma vez, o Luffy demonstrou um QI de combate incrível, já que conseguiu decifrar o que o Katakuri estava fazendo. Fora isso, o Luffy também mostrou que consegue escalonar na luta enquanto ela está acontecendo. Enquanto luta com o Katakuri, o Luffy consegue adquirir o Haki da observação avançado, assim também conseguindo prever os movimentos de Katakuri. Só que mesmo prevendo, o Luffy ainda não era rápido o suficiente para atingir o Katakuri. Então ele usa o outro modo do Gear 4, que é o modo
Snakeman. Esse modo basicamente é o Boundman, só que o Boundman é mais pra força, o Snakeman é pra velocidade. Com esse modo, o Luffy conseguiu vencer o Katakuri, usando o melhor ataque do Luffy, na minha opinião, que é o Gomu Gomu no King Cobra. Simplesmente pra mim é a melhor luta do Luffy, na minha opinião. Wano. Em Wano, Luffy logo enfrenta o Kaido, onde mostra que não está de brincadeira e chega dando um socaço no Yonkou, que estava no modo dragão, mas infelizmente o Luffy é logo nocauteado. Com isso, o Luffy é levado para a prisão de Udon, onde aprende o Haki do armamento avançado. O Haki do armamento avançado permite que os usuários apliquem danos internos no oponente. Com isso, o Luffy vai conseguir causar danos significativos em Kaido, já que sem isso o Luffy nunca conseguiria, porque o Kaido é muito resistente. No segundo embate contra o Kaido olha para o Luffy e enxerga grandes piratas como Roger, Barba Branca, Oden e até mesmo o Shebek. Esses foram os únicos homens que bateram de frente com o Kaido. Então vemos ali que o Luffy já tá num nível absurdo. Kaido até mesmo se pergunta que nível além o Luffy pode chegar. Então a gente vê, né, que o nosso pirata que estica conseguiu o reconhecimento da criatura mais forte do mundo. No segundo round dessa luta, o Luffy consegue dar danos significativos consegue até mesmo dar clashes com o Kaido, mas não consegue derrotá-lo. Kaido nocauteia o Luffy novamente, mas ele é logo resgatado, se recupera e parte junto com o Momonosuke para enfrentar Kaido novamente. No terceiro round da luta, Luffy vai pro tudo ou nada, usando tudo que tem, tanto que ele fica alternando entre o Boundman e o Snakeman para lutar contra o Kaido. Mas mesmo com o Luffy dando seu 100%, Kaido dá um high roll que simplesmente mata o Luffy. Todos acharam que já havia acabado, que o Luffy tinha perdido, mas o coração do nosso protagonista começa a bater, só que agora de um jeito engraçado. Luffy despertou a sua fruta, assim conseguindo entrar no modo Gear 5. Esse modo, dentre todos os modos do Luffy, é o mais estranho, porque ele se comporta como um desenho animado, manipulando tudo, até mesmo seu oponente, para ficar nesse modo cartoonizado. Nesse modo, o Luffy luta de um jeito muito mais imprevisível e é capaz de aumentar seu tamanho a um nível gigantesco, e também é capaz de alterar o ambiente e o próprio oponente, deixando com um aspecto emborrachado. Para acabar com o Kaido, o Luffy dá um mega soco, que é maior do que a ilha de Onigashima. Com esse soco, o Luffy derrota o Kaido e se torna um novo Yonkou, ao lado de Shanks, Barba Negra e o lendário temível Bug. Então essa foi a jornada de Luffy para ter conseguido se tornar um Yonkou. Espero que tenham gostado, deixe seu like e se inscreva no canal. E lembre-se, Luffy ainda vai se tornar o rei dos piratas.